Fala, meus budocas, vocês estão Trunks? O Kazaki na área e hoje eu tô aqui pra fazer uma análise bem positiva e já que eu critiquei bastante o filme Dragon Ball Super Broly, agora tá na hora de falar sobre o melhor filme do Brócolis, que é sem dúvidas o filme do Bio Broly. E não, eu não tô aqui de zoeira, porque esse filme se destaca bastante dos clichês dos outros filmes do Z, já começando pelo seu elenco de protagonistas, sendo Goten e Trunks, que até tiveram relevância no filme 10, mas foram ofuscados depois pelo Gohan. E agora temos o Android 18 e o Kuririn também, nos mostrando mais da dinâmica desse casal bem interessante, mas que o Toriyama explorou bem pouco no mangá original. E não só eles ganham um tempo de tela legal aqui, já que o plot do filme se passa pouco depois do 25º torneio de artes marciais, como a 18 indo cobrar o prêmio em dinheiro do Mr. Satan, e a partir daí se desenvolve várias coisas com esses personagens, que até então, no caso do Mr. Satan, não tinha sido tão explorado assim na obra, nos contando mais sobre o seu passado, com o seu antigo amigo Jagabata, que é uma brincadeira, né? O nome dele é uma brincadeira com batata na manteiga, já trazendo a essência do Toriyama com os nomes inspirados em alimentos, e nisso vamos vendo como esse filme também é muito bom em trabalhar o seu tom cômico, sabendo dosar os momentos de descontração de Goten e Trunks com as palhaçadas do Mr. Satan, do próprio Jagabata, que remete àqueles vilões baixinhos ao estilo Toriyama no clássico, mas quando a coisa fica séria, o tom se ajusta ao contexto e os personagens são caracterizados de forma certa. E falando na ameaça do filme, a ideia de bio-guerreiros é interessante em um arco pós-Saga Cell, denotando como a tecnologia atual, mesmo de alguém com muito dinheiro como o Jaga, não é suficiente para criar seres que conseguem competir com os Saiyajins. E vale lembrar que o Cell, além de ter sido criado misturando os genes dos Saiyajins e do Piccolo, também tinha do Freeza e de seu pai, e foi ficar pronto só dali 20 anos, então tudo aqui faz sentido em questão de tecnologia. Então mesmo que os cientistas do Jaga tenham conseguido criar uns caras coloridos usando da engenharia genética com a tecnologia de ponta, eles não fazem frente à própria vantagem genética dos filhos de Goku e Vegeta, que aqui ainda demonstravam ser aquela nova geração super promissora, sendo algo tematicamente importante. E é justamente aí que temos o paralelo com o verdadeiro vilão do longa, que é a versão biotecnológica do Broly, o lendário Super Saiyajin que é tão foda que teve o seu segundo retorno aqui. Mas espera aí que eu falo dele depois, porque esse filme também fez algo pouco visto antes, que é retornar com um personagem secundário original dos longas, que é o sacerdote lá da Vila Natade, denotando como o mundo está vivo e conectado, com ele tendo se ferrado por conta dos garotos naquele filme e tendo que procurar outros meios de seguir em frente, nos explicando que sim, o Broly morreu, mas ele conseguiu vender ao Jagabata um pouco do sangue do cara e usando os seus cientistas, os seus biocientistas, eles conseguiram regenerá-lo. Só que é aí que vem o brilhantismo do filme de novo, denotando que apenas um fragmento do ser original não é o suficiente para trazer ele de volta totalmente. Então esse Broly, coerentemente ao filme original, desperta quando sente o Ki de dois Saiyajins, do Goten e do Trunks, similar a como a sua fúria explodiu ao sentir o Ki de Goku, e a sua fúria é tamanha que o seu novo corpo biotecnológico não consegue aguentar o potencial do seu sangue, o que faz com que ele comece a derreter e tome aquela forma grotesca que conhecemos. E o legal é isso, o filme denota que aquele não é o Broly de antigamente, sim uma corruptela de quem ele já foi. Eu diria que o Bio Broly faz até mais sentido do que aquele que vimos no filme anterior, que só sabia gritar Kakaroto, Kakaroto, perdendo qualquer traço de personalidade e se tornando só uma fúria da natureza. Nesse filme a mensagem é clara, esse novo ser não é o Broly de verdade, pois foi uma criatura sem alma criada apenas de um fragmento do original. Não entender isso e esperar que ele deveria ter o mesmo carisma do Broly original é simplesmente não entender a proposta da nova história. Mas enfim, analisando agora a luta final, ela também se destaca positivamente, já que temos aqui um trabalho em equipe bem legal, com Goten e Trunks misturando o seu bom humor com algumas estratégias de combate, como usar o fluido tóxico lá contra o vilão, e com o Kuririn tendo um destaque legal lutando ao lado da sua esposa pela primeira vez. Também é muito significativo que os cientistas que abusaram de seus conhecimentos para criar esses seres biotécnicos sejam mortos justamente por suas criações. E até mesmo o sacerdote lá vai pro saco por conta disso, ainda morrendo em uma cena que denota o seu total egoísmo, querendo fugir de tudo aquilo que ele deu início com a grana que ele visava. Ainda assim, Goten e Trunks decidem salvar quem poderiam
naquela fábrica, e isso acaba servindo de lição pro Jagabata também, que antes tentou seguir o caminho das artes marciais, mas se perdeu em certo ponto, com o próprio Men ressaltando isso, e isso até sendo um espelho das próprias atitudes que sempre vimos com o Goku, dando uma nova oportunidade e fazendo aqueles no caminho errado mudarem para melhor. E mais significativo do que isso é o contraste que se cria na resolução do filme, onde o fluido tóxico se enfraquece ao entrar em contato com a água do mar, destacando a diferença entre o que é artificial do que é natural. E para fechar com chave de ouro, quão inesperado, mas justamente por isso bem legal, foi ver o Kuririn ajudando a finalizar tudo com o Kamehameha junto do Goten e do Trunks. Sim, até o Trunks parece usar essa técnica. Então, ainda que seja o golpe mais repetido da franquia, a forma com que eles usaram isso aqui teve o seu toque de criatividade. Eis então que, ao estilo filme de terror, o Broly retorna do nada de novo, aparecendo naquela forma monstruosa e gigantesca, só para ser novamente petrificado pela água do mar e derrotado de vez com simples tiros de Ki, algo praticamente inédito também, mesclando aqui uma subversão, uma surpresa com algo simples, inesperado e justamente por isso genial, terminando naquele tom cômico bem gostoso que a maioria dos filmes do Z tinham e mantinham viva a essência do autor original de Dragon Ball, já que todos esses conflitos sempre precisam ressaltar a conexão da hora que os personagens acabam criando uns com os outros após tudo isso. Já pro Mr. Satan, como aqui é antes da sua maior mudança no fim da saga Buu, ele foi quem realmente acabou se ferrando, só aumentando a sua dívida com a Android 18 por ter se apoiado no dinheiro para tentar resolver os seus problemas, o que denota como ele estava seguindo o caminho errado aqui com a sua fama galgada em falsidades. Só que, como os filmes sempre tinham que ter pelo menos alguma coisinha do Goku, que é a grande estrela de Dragon Ball, esse filme acabou decidindo jogar algo curioso aqui. Mas terminar tudo com um tom de piada, com o Broly estando causando confusão lá no inferno. Então o Sr. Kaiô pede pro Goku e pro Pai Gohan lidarem com ele, só que aí o Goku, após ficar todo sério, todo decidido a fazer isso, ele decide que, bem, saco vazio não para em pé, então ele vai ir lá ajudar, mas só depois de terminar de bater aquele rango. E como esses filmes ainda seguiam aquela lore de um inferno ser diferente, com os vilões mantendo seus corpos por lá, dá pra entender porque o Broly conseguiria causar problemas ali. E acho até que poderiam ter explorado mais essa ideia curiosa de Goku e Pai Gohan juntos lidando com o Broly por lá, mas eu acredito que nunca vimos isso direito nem nos jogos, né? Também acho legal o encerramento do filme, tanto pela ótima música do Hironobu Kageyama, quanto por podermos ver algumas cenas curiosas que não vimos no original, como o momento em que o Vegeta tá ali presente na época em que o Trunks ainda era um bebê, em especial a cena em que o garotinho puxa a bochecha do pai dele, né, que tá todo desengolçado ali segurando seu filho, ressaltando a falta de tato dele, né, com o Trunks. E também vemos quando o Goten era criança, nos mostrando um pouco do crescimento do garoto com o jovem Gohan. É bem legal um filme que é bem focado nos garotos, nos mostrar mais dessas cenas cotidianas deles, dando um pouco mais de vida a eles, né? Enfim, é isso aí. Por tudo isso e mais um pouco, este é sem dúvidas o melhor filme do Broly e talvez até o mais bem escrito de toda a franquia, sabendo trabalhar bem a comédia, tendo lutas maneiras, boas estratégias e um crescimento interno muito bacana nos personagens. Então me digam aí o que acharam dessa análise, se ela mudou a percepção de vocês sobre o Broly de cocô com cabelo de banana, e não se esqueçam de curtir e compartilhar, hein? Até a próxima, galera. Valeu! Ah, e esse filme também tem a Doutora Nai, né? Só por isso ele já ganha uns pontinhos a mais. Feliz 1º de abril.